3 técnicas de oratória de Steve Jobs, parte 2. This is a day I've been looking forward to for 2.5 years. Steve Jobs morreu em 2011 e, até hoje, não apareceu ninguém que saiba apresentar um produto tão bem quanto ele. A sua oratória era uma verdadeira arma de influenciar pessoas. Graças às suas apresentações extremamente persuasivas, os lançamentos de produtos viravam shows aguardados e os clientes viravam fãs apaixonados que chegavam a acampar por 10 dias nas filas. Com sua oratória altamente eficaz, acumulou um patrimônio pessoal de 8 bilhões de dólares. E hoje, a Apple, o império que construiu, tem um valor de mercado de 1 trilhão de dólares. Quais são os segredos da oratória de Steve Jobs? Today Apple is going to reinvent the phone. Você tem medo de falar em público? Quer conseguir falar sem tremer, sem gaguejar e sem perder a linha de raciocínio? Ou você não tem medo, mas gostaria de falar ainda melhor? Quer aprender a persuadir os seus espectadores? Se você respondeu sim para ao menos uma destas perguntas, você está no lugar certo. O canal Del Dantas Oratória. Então, se ainda não é inscrito, convido você a inscrever-se agora mesmo. Olá, meu amigo orador, olá, minha amiga oradora. O meu nome é Del Dantas, eu sou professor de oratória, a arte de falar em público e, no vídeo de hoje, você aprenderá técnicas de oratória de Steve Jobs. Quais são os segredos da oratória de Steve Jobs? Como ele evitava que a plateia se distraísse? Como Steve Jobs evitava que a plateia ficasse entediada? Como ele conseguia entreter o público? No vídeo de hoje, você aprenderá 3 técnicas de oratória aplicadas por Steve Jobs que poderão ajudar você a falar melhor em público. Como Steve Jobs evitava que a plateia se distraísse? Dica número 1. Se for falar em público, não use acessórios chamativos. Steve Jobs falava em público vestido sempre da mesma forma. Calça jeans e camisa preta de manga comprida. Sem relógios, sem pulseiras e sem colares. Se você for falar em público, você pode usar relógios, pulseiras e colares, mas eles não podem ser chamativos. Não use acessórios que brilhem ou que façam barulho quando você se mexe, porque eles chamariam a atenção da plateia, que se distrairia, deixaria de prestar atenção na sua fala e passaria a prestar atenção neles. Então, se você quiser evitar que os espectadores se distraiam, faça como Steve Jobs. Se for falar em público, não use acessórios chamativos. Como Steve Jobs evitava que a plateia ficasse entediada? Dica número 2. Se for falar em público, entretenha o público. Apresentações de produtos normalmente são chatas, mas as de Steve Jobs, não. Se você quiser falar bem em público, você não deve apenas ensinar algo, como um professor. Você precisa, além disso, entreter o público, como um artista. Você não precisa necessariamente cantar, dançar ou representar, mas deve, ao menos, fazer sua apresentação de um jeito que seja agradável, para que o público lhe dê atenção. Se quiser evitar que a plateia fique entediada, faça como Steve Jobs. Se for falar em público, entretenha o público. Como Steve Jobs conseguia entreter o público? Dica número 3. Se for falar em público, conte histórias. Steve Jobs sempre contava histórias em que um herói precisava derrotar um vilão para alcançar um objetivo. Os heróis eram seus produtos. iPhone 4. Os vilões,
os produtos da concorrência. The problem with them, it's this stuff right here. They all have these keyboards that are there whether you need them or not to be there. E o objetivo? Resolver os problemas do público. The most advanced phones are called smartphones, and the problem is that they're not so smart and they're not so easy to use. Então, meu amigo orador, se você quiser entreter o seu público, faça como Steve Jobs. Se for falar em público, conte histórias. Agora vamos recapitular as 3 dicas. Como Steve Jobs evitava que a plateia se distraísse? Dica número 1. Se for falar em público, não use acessórios chamativos. Como Steve Jobs evitava que a plateia ficasse entediada? Dica número 2. Se for falar em público, entretenha o público. Como Steve Jobs conseguia entreter o público? Dica número 3. Se for falar em público, conte histórias. Graças a esses e outros pontos fortes, Steve Jobs ficou famoso por suas apresentações espetaculares. Meu amigo orador, minha amiga oradora, se essas técnicas de oratória ajudaram ele a falar bem em público, elas também poderão ajudar você a melhorar a sua comunicação. Você quer falar melhor em público? Então, inscreva-se no nosso canal. Clique no botão de inscrever-se e acompanhe o nosso conteúdo para melhorar a sua comunicação. Até o próximo vídeo.